Olá, bem-vindo à Palavra de Elohim, eu sou o João Pedro e já venho logo dizer feliz ano novo. Te desejo boas festas, que esse ano de 2023 venha a ser perfeito e abençoado para todos nós. Que o Senhor venha a ser o nosso farol, iluminando os melhores caminhos, florescendo as melhores amizades, fortalecendo o nosso aprendizado. E que a nossa comunhão com Ele venha se expandir, venha explodir de uma forma exponencial. Que venhamos ser como Moisés ou Enoque e que venhamos falar face a face com Deus. Bom, comecei empolgado. Mas enquanto não chega 2023, hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Não sei se esse episódio saiu nesse mesmo dia, mas creio que sim. Mas enquanto não chega 2023, eu vou fazer uma exposição sobre Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E também farei um resumo sobre o principal tema do livro de Eclesiastes. Mas antes de começarmos, gostaria que você seguisse essa página do Spotify para ficar por dentro de todo o podcast que sair por aqui. E se você estiver no YouTube, eu acredito que até o lançamento desse podcast já tenha feito canal no YouTube. Bom, se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva. E se não for pedir muito, aperta o sininho que está ao lado do botão de inscrição. Aí toda vez que sair uma exposição nova, o YouTube vai notificar. Ele deveria notificar, tem vezes que não notifica não, mas... Enfim, outro aviso é que não é necessário que você abra a Bíblia comigo. Irei ler todo o versículo para você, com o propósito de não te atrapalhar enquanto você lava uma louça ou fica deitado me ouvindo. E o último aviso é, por favor, ouça esse podcast até o final, porque eu vou até deixar isso aqui gravado, porque, cara, eu até cortei o áudio no meio, porque toda vez que eu vou falar agora aparece uma moto, olha isso, gente. Hoje o dia da moto tá contra mim, mas eu até me perdi. Muitas vezes o autor de Eclesiastes ele acaba sendo um pouco extremo, ele acaba escrevendo coisas que não são verdade no evangelho, como, por exemplo, uma hora ele fala para não sermos justos o tempo todo. E isso não é algo que, por exemplo, o Senhor Jesus falaria. Então, peço que você venha me acompanhando até o final. Aí eu vou acabar apresentando a conclusão desse texto. Mas dito isso, vamos lá. Quando você abre o livro de Eclesiastes, o primeiro versículo já apresenta o nosso autor. Um homem que se titula como pregador. E ele é filho de Davi. Mais adiante ele vai dizer que é rico e que também é rei. Além disso, há também outras citações de outros livros dentro do livro de Eclesiastes, como 1 Reis e 2 Reis, que falam especialmente sobre Salomão. Você pode ver um exemplo disso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 31. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que toda a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E essa parte você pode ler que é muito similar ao que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Então podemos dizer que o autor desse livro é Salomão, e nesse tempo o seu reinado ele estava de certa forma em seu auge. Ele aparece de uma forma implícita ao longo do texto, mas aqui o objetivo de Salomão não é falar sobre o seu reinado ou sua história, mas você pode encontrar após o primeiro versículo do capítulo 1, que é inclusive a mensagem central dessa pregação, dessa exposição que eu quero fazer para você e desse livro, que é Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 ao 6. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, apressa-se e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta aos seus circuitos. Então a mensagem principal desse versículo é que qual o sentido da vida? Por que ela parece tão vazia? Todos os trabalhos que fazemos, que proveito tem? Nasce uma geração, nasce o sol, o vento vai de norte a sul e nada muda. Não há nada de novo debaixo do sol. Após ver isso, Salomão começa a procurar o sentido da vida. Ele acaba olhando para cada canto que existe debaixo do sol. Então vem a primeira ideia. No capítulo 1, versículo 12 ao 13. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei ao meu coração esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Ou seja, o propósito é examinar cada pequena descoberta, cada história, aprender mais sobre de onde viemos, quem ou o que existiu antes de mim, antes de nós, saber que um choque de átomos é capaz de gerar uma matéria, que uma sopa primordial, um mar quente com compostos orgânicos e relâmpago poderia gerar toda a vida na Terra, saber que sou formado a partir de uma explosão de buraco negro chamada Big Bang. Mas, de certa forma, saber isso é tão vazio. Saber que fui feito do acaso, sem propósito de existência. Saber que eu fui um acaso da probabilidade. Então, é só isso. Por isso, então, depois de muito aprender, Salomão diz, no capítulo 1, versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado,
E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Por isso, o propósito da vida não é viver pela ciência, pelo aprendizado ou pelo ensino, porque no final vamos chegar à mesma conclusão de Sócrates: só sei que nada sei. Se não viemos para aprender, então viemos para outra coisa. Então Salomão se pergunta se são festas. Ele vê isso em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer. Mas aí uma hora tudo cansa, e tudo tem seu limite, e no final, eis que também tudo isso era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de que serve essa? Continua no capítulo 2, versículo 3 a 11. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém o meu coração com sabedoria, entregar-me à loucura até que seria o melhor de que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para reger com eles os bosques que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e o tesouro dos reis das províncias. Provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de toda a música de toda espécie. E fui engrandecido. Aumentei mais que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não desleguei, nem privei o meu coração de toda alegria, mas olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E isto tudo era vaidade e aflição do espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Por isso Salomão ele começou a contemplar a sabedoria, que era excelente como a luz, quente como o sol, mas no final ele chega à conclusão que está escrito em capítulo 2, versículo 14 ao 15, de Eclesiastes. Os olhos dos homens sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também eu entendi que eu mesmo lhe sucedei a ambos. E assim disse o meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei mais sabedoria? Então disse o meu coração que isso também era vaidade. E no final todos vão crescer de forma igual. O sábio vai aprender demais, vai ter doutorado e mestrado, mas vai morrer como uma pessoa que não tem nada, que nunca nem foi letrada. E você pode ler isso também em Salmos, capítulo 49 ao 10. Porque ele vê que os sábios morrem, parece igual tanto louco como brutal, e deixam a outros os seus bens. Então ele chega no capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, e por aí vai. Ele vai dando diversos exemplos. E de primeiro momento, quando você lê esse texto, você pensa que é algo positivo, que todas as coisas têm o seu propósito, têm o seu tempo de acontecer. Mas, na verdade, Salomão está irado, porque na visão dele é insuportável isso tudo. O homem está preso ao tempo, e ele não pode fugir disso. Mas bendito seja Deus, porque ele fez tudo formoso em seu tempo, mas ele não quer ficar preso ao tempo. Ele continua e chega no capítulo 4, versículo 1, e o capítulo 4, versículo 4. Voltei-me e atentei-me para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. E também vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O mundo é injusto, ele sempre será. Isso ocorre porque nós abandonamos a Deus, e hoje ele nos deixou em nossos próprios delitos e pecados. E se você pode ler em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração, insensato, se obscureceu. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, como o bezerro de ouro feito em Israel quando estavam no deserto. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Não há um sentido da vida em acreditar que não haverá injustiça, em acreditar que haverá um dia melhor, que a política vai melhorar, ou que cessarão as guerras nos tempos atuais. Porque o mundo jaz no maligno, e você pode ler isso em 1 João, capítulo 5, versículo 19. É sem significado viver para a justiça. É como depositar a fé em algo que vai falhar. Salomão continua e chega no capítulo 4, versículo 9 ao 12. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
mais aí do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também se dormirem dois juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Mas tem um problema. Nenhuma pessoa ela suporta o peso de ser perfeita. O seu cônjuge vai parar. Haverá um momento em que ele não vai responder de forma que você deseja. E que o amor vai esfriar. Que as brigas vão acontecer. Então, viver para isso, não é o sentido da vida. Salomão chega à conclusão que ser religioso é a solução. Fazer promessas para Deus, oferecer sacrifícios, se vangloriar de ser forte sobre os seus ensinamentos bíblicos. Mas também não. Esse não é o sentido da vida, porque pior é ser fariseu, o mais religioso entre os homens, do que ser um pecador. Porque um fariseu acredita que está sempre certo na lei, e por isso não é necessário perdão. Você pode ler isso em Mateus capítulo 11, versículos 23 ao 24. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios em que te operaram, seria ela permanecida até hoje. Eu vos digo, porém, que não haverá menos de cor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ele fala isso para Cafarnaum porque era o lugar dos fariseus, por isso seria julgado de forma tão pesada, porque eles acreditavam que não precisava de perdão. Se eles respeitassem, eles seguissem as leis de forma plena e perfeita, eles seriam salvos. Mas a questão é que ninguém consegue seguir as leis de forma perfeita. Você pode ver isso, inclusive, no último podcast, que eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, voltando ao texto, existe uma coisa que com certeza não é sentido da vida, que são as riquezas. Você pode ler isso no capítulo 5, versículo 13, de Eclesiastes. Há um grave mal que vive debaixo do sol, e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Você pode continuar lendo isso também no capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Porque as minhas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Isso está no versículo 14 do capítulo 5. Então, trabalhamos para o vento, e assim como ele trouxe todo o dinheiro, ele também levará. Isso você pode ler no capítulo 5, versículo 15. Como saiu do ventre da sua mãe, assim o tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, porque possa levar para a sua mão. Então, o sentido da vida não é riquezas. Mas será que o sentido da vida é saciar o apetite, comer de todas as coisas? Mas isso também parece que não é o suficiente. Você pode ler no capítulo 6, versículo 7. Todo trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Então comer também não é o sentido da vida. Diante de tudo isso, ele chega no capítulo 7, versículo de 1 ao 3. Melhor é a boa fama do que melhor unguento. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir para a casa de onde há luto do que ir para a casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz o melhor coração. Ele vai indo. Então ele chega à conclusão que a tristeza nos molda. Ela é capaz de nos transformar verdadeiramente e mostrar quem nós somos. Então ele chega no capítulo 7, versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Mas, olhando isso, parece que o sábio é superior, mas não. Você pode ler isso também no capítulo 7, versículo 7. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o seu coração. Então será que ser justo é o sentido da vida? No capítulo 7, versículo 15 ao 17, ele continua e pensa sobre isso. Tudo isto vi nos meus dias de vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, por que morrerias fora do teu tempo? Então, a conclusão aqui é que viva no equilíbrio, respeite os mandamentos de Deus e as suas autoridades. Você pode ler isso no capítulo 8, versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Então viva de forma a se chamar a atenção, e o mal do mundo deixa pra lá, viva de uma vida pacata e tranquila. Você pode ler isso no capítulo 8, versículo 6. Porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. E no capítulo 9, versículo 7 ao 9. Vai, pois, coma com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a sua mulher que ames, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Ele continua no capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então viva. Para se importar com essas coisas, ele fala isso no capítulo 11, versículo 8. Por esse homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar,
Também ele deve se lembrar dos dias das trevas, porquanto não hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Por isso ele chega à conclusão, que é uma das partes mais lindas da Bíblia, que é no capítulo 12, versículo 1 ao 2. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas tornarem a vir nuvens depois da chuva. Ele chega no capítulo 12, o último capítulo, e ele vai falar que o sentido da vida não tem. Acabou, esse é o livro de Eclesiastes. O autor gasta 12 capítulos para no final não saber qual é o sentido da vida, para mostrar pra gente que tudo debaixo do sol é dor e sofrimento, vaidade e aflição do espírito. E infelizmente ele está certo. Não há sentido da vida para as coisas que estão debaixo do sol, porque o verdadeiro significado da vida está acima do sol. Ele só pisaria na terra como um de nós 1000 anos depois. Alguém que é chamado pelo apóstolo João, de Arque, o criador de todas as coisas. Alguém que também é chamado de grande amigo. Alguém que para Isaías é a remissão de todo pecado e a salvação eterna. Tudo o que Salomão procurava, o sentido da vida que ele tanto almejava, ele foi encontrado pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Jesus ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é um princípio de Gênesis e o amém de Apocalipse. Ele é o nosso Criador, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso maior amigo. Cristo nos dá a certeza das coisas, que haverá um bom amanhã, porque tudo pode dar errado, mas pela fé temos certeza de que o dia de amanhã será melhor. O dia em que encontraremos face a face do nosso Criador, ele será eternamente melhor. Viver é Cristo, porque com ele aprendemos a ser a nossa melhor versão. Alguém humilde, calmo, tranquilo, sincero, amigo. E vivemos para sermos imitadores de Cristo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Por isso devemos ler a Bíblia e cada dia mais aprendermos a ser como ele e seguirmos o passo dele. Viver é Cristo porque ele é o alvo que almejamos. Nosso alvo não é a vida eterna ou as bênçãos que Deus nos dá. O nosso verdadeiro e único alvo é Cristo. É conhecer a ele, ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E acontecerá como está escrito em Mateus 6:23. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Todo o nosso desejo a mais vai ser acrescentado para nós, se nós tivermos comunhão com Cristo. Mas com certeza você está se perguntando, por que Paulo escreveu que morrer é lucro? No momento em que Filipenses foi escrito, Paulo estava preso e os seus irmãos da igreja de Filipe estavam aflitos, porque acreditavam que Paulo morreria ali, e por isso temeram. Mas Paulo, firme na sua fé, sabia que iria sair dali. Mas mesmo que não saísse, ele não temia a morte, porque ela não é o nosso ponto final. Ela, na verdade, é o nosso aperfeiçoamento para entrar na glória do Senhor. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 12, 23, ou em Apocalipse capítulo 14, 13. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos teus trabalhos e suas obras os seguem. Ou você pode ler isso também em Lucas capítulo 16, 22, que diz que morreremos e vamos para o seio de Abraão. Ou em Salmos capítulo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque a certeza que temos está escrita em Romanos capítulo 8, 38 a 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Mateus, capítulo 25, 34 da sua carta diz, então dirá o rei, aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, morrer nos aproxima de Cristo, por isso não tememos. Podemos concluir que Salomão estava errado, que o sentido da vida não é viver de forma pacata, não sendo justo ou ímpio, ou apenas conhecer o Senhor de nome, apenas se casar ou viver olhando para debaixo do sol. O sentido da vida verdadeiramente está acima do sol, e ele é Cristo. E o sentido da vida é imitar a Cristo, é pregar sobre ele, é andar como ele andou. E essa é a minha conclusão, essa é a minha pregação de hoje. Espero que tenha gostado. Gostaria de pedir ao Senhor que te abençoe a sua semana, a esse final de ano, a esse último dia do ano. Que o próximo ano de 2023 venha ser excelente. Que o Senhor esteja contigo. Peço mais uma vez que você siga essa página do podcast no Spotify, no YouTube. E logo mais é isso. Até a próxima exposição do Palavra de Elohim.